Seu telefone vibra na mesa. Você olha para o nome na tela e o coração acelera. Não é uma mensagem, é uma ligação. E sabe o que você faz? Deixa tocar até cair na caixa postal. Espera uns 2 minutos e manda aquele clássico: "Oi, desculpa, estava ocupado, o que foi?" Se você fez isso nas últimas 48 horas, esse vídeo vai te explicar exatamente o que está rolando na sua cabeça. E spoiler, não é frescura. É o seu cérebro tentando te proteger de algo muito específico que a ciência já mapeou. Fica comigo que nos próximos minutos você vai entender por que atender o telefone virou quase uma fobia moderna e o que isso diz sobre como a gente funciona por dentro. Vamos começar pelo óbvio que ninguém fala. Ligação telefônica é o formato de comunicação mais imprevisível que existe. Pensa comigo. Quando alguém te manda uma mensagem, você já recebe o pacote completo. A informação está ali, você lê, processa no seu tempo, pensa na resposta, reformula 3 vezes se quiser e só depois aperta o enviar. Agora a ligação. Cara, você não faz ideia do que vem. Pode ser um papo de 30 segundos ou uma conversa de 40 minutos. Pode ser algo simples, tipo: onde você deixou a chave? Ou pode ser aquele drama familiar que você não está preparado para lidar agora. E o seu cérebro, que é basicamente uma máquina de prever ameaças e economizar energia, odeia esse nível de incerteza. Tem um conceito na psicologia chamado ansiedade de ambiguidade, que é exatamente esse desconforto que a gente sente quando não consegue prever o que vem pela frente. E a ligação telefônica é tipo o festival da ambiguidade. Você não sabe quanto tempo vai durar, não sabe o tom emocional da conversa, não sabe se vai conseguir sair dela quando quiser. É literalmente você entregando o controle total da sua atenção e do seu tempo para outra pessoa. E convenhamos, a gente não gosta muito de perder controle, né? O texto te dá essa ilusão maravilhosa de que você está no comando. Você escolhe quando responder, quanto tempo vai gastar, qual tom vai usar. É confortável porque é previsível. E o cérebro humano é viciado em conforto e previsibilidade. Agora vem a parte que ninguém te contou. Isso não é uma característica só da galera mais nova, não. Estudos recentes mostram que cerca de 68% das pessoas entre 20 e 45 anos sentem algum nível de ansiedade ao receber ligações inesperadas. 68%! Isso é quase todo mundo. A diferença é que antes a gente não tinha escolha. Ou você atendia ao telefone fixo, ou perdia a informação para sempre. Hoje, você tem a opção de transformar aquela ligação numa mensagem, e o cérebro, obviamente, vai escolher o caminho menos ameaçador. Mas antes de continuar, se você está gostando desse papo e quer entender mais sobre como sua mente funciona nos bastidores, se inscreve no canal, que toda semana eu trago esse tipo de conteúdo que ninguém te explica na escola. E faz o seguinte, para o vídeo agora e vai lá nas notificações do seu celular. Conta quantas mensagens não lidas você tem versus quantas chamadas perdidas. Anota esse número e joga aqui nos comentários. Aposto que a proporção vai ser tipo 100 mensagens para 2 ligações. Quero ver se eu tô certo. Faz esse teste aí e me conta o resultado. Agora deixa eu te apresentar o segundo vilão dessa história. A pressão da performance em tempo real. Quando você está numa ligação, você precisa processar a informação, formular a resposta, controlar o tom da sua voz, interpretar o tom da voz da outra pessoa, preencher os silêncios. Tudo isso simultaneamente. É tipo fazer malabarismo cognitivo enquanto anda de monociclo. O seu cérebro está trabalhando em overdrive, consumindo energia pra caramba. E se você já passou o dia inteiro respondendo e-mail, resolvendo problema, tomando decisão, a última coisa que você quer é mais um desafio cognitivo sem aviso prévio. Pesquisadores da neurociência descobriram que durante uma ligação telefônica, várias áreas do seu cérebro acendem ao mesmo tempo. O córtex auditivo está processando sons, o córtex pré-frontal está planejando o que você vai falar, a amígdala está monitorando ameaças emocionais e o sistema límbico está gerenciando suas próprias emoções. É muita coisa acontecendo de uma vez. Já no texto, você consegue separar essas tarefas. Primeiro você lê e processa, depois você pensa na resposta, depois você regula a sua emoção, depois você escreve. É processamento sequencial em vez de paralelo, e isso é infinitamente menos cansativo. E tem outro detalhe que é puro ouro. Na ligação, a sua voz te entrega. Você pode estar com raiva, pode estar triste,
pode estar irritado, pode estar inseguro, e tudo isso vaza pela sua voz, querendo ou não. Tem microexpressões vocais que a gente não controla, tipo aquele tremor quando você está nervoso ou aquele tom mais agudo quando você está mentindo. No texto, você tem a máscara perfeita. Você pode estar chorando, mas o ha-ha-ha que você digitou parece absolutamente convincente. Você pode estar furioso, mas consegue formular uma resposta educada em medida. O texto te dá uma camada de proteção emocional que a voz não oferece. E para muita gente, isso é essencial para se sentir segura na comunicação. Além disso, e isso é fascinante, tem um fenômeno que os psicólogos chamam de ansiedade de silêncio. Sabe aquele momento numa ligação em que ninguém fala nada por 3 segundos e você já começa a suar frio pensando, caiu? A pessoa tá brava? Falei alguma besteira? Pois é, esses silêncios em conversas ao vivo são interpretados pelo nosso cérebro como sinais de perigo. Historicamente, quando alguém ficava em silêncio na sua presença, podia significar rejeição, raiva, ameaça. Então a gente desenvolveu uma supersensibilidade a pausas em conversas. No texto, não tem isso. Você pode demorar 5 minutos para responder e tá tudo bem, porque o silêncio não é audível, ele não cria aquele desconforto visceral. Agora vamos falar de uma coisa que ninguém admite, mas todo mundo sente. Atender uma ligação significa declarar disponibilidade total. É tipo você pendurar uma placa na sua testa escrito: pode interromper o que eu estou fazendo, você é prioridade agora. E olha, isso é pesado demais numa época em que a gente já vive sobrecarregado, com 37 abas abertas no navegador, 12 conversas simultâneas no WhatsApp, notificação de tudo quanto é app e aquela lista mental infinita de coisas pendentes. A ligação é o formato mais invasivo de comunicação que existe, porque ela exige exclusividade. Você não consegue atender uma ligação e continuar trabalhando, ou assistindo série, ou fazendo qualquer outra coisa que exige atenção. É tudo ou nada. E sabe o que acontece? A gente começa a associar a ligação com urgência, com problema, com coisa ruim. Porque, convenhamos, hoje em dia, quem liga sem avisar? Ou é emergência, ou é alguém que não entendeu ainda que mensagem existe, ou é telemarketing. Criou-se uma cultura onde a ligação virou sinônimo de algo deu errado. Um estudo comportamental de 2023 mostrou que 72% das pessoas entre 18 e 35 anos associam ligações não agendadas com más notícias ou situações de estresse. 72%. Então não é paranoia sua, é condicionamento social. A gente literalmente foi treinado até essa reação defensiva. Agora compara isso com a mensagem. Você pode responder enquanto está na fila do mercado, enquanto está no intervalo da reunião, enquanto está no ônibus, enquanto está literalmente em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. O texto se encaixa nos seus intervalos de atenção. Ele é flexível, ele respeita o seu ritmo. E num mundo em que a gente valoriza produtividade e multitarefa, o texto é simplesmente mais eficiente. Você consegue manter 15 conversas paralelas por texto, mas tenta fazer isso com ligação. Impossível. O texto democratizou a comunicação assíncrona, e uma vez que você prova desse poder de controlar seu próprio tempo de resposta, é muito difícil voltar atrás. E tem outro lado dessa moeda que é importante. A gente não quer ser invasivo também. Muita gente evita ligar porque não quer interromper a outra pessoa, não quer parecer inconveniente, não quer ser aquela pessoa que liga do nada. Então manda mensagem porque parece mais educado, mais respeitoso com o tempo alheio. É uma via de mão dupla. A gente evita ligar porque não quer ser incomodado, mas também porque não quer incomodar. É quase uma etiqueta social nova que foi se estabelecendo sem ninguém combinar nada. Mas agora vem a parte que é meio triste, meio irônica e totalmente real. A gente está evitando ligações em nome do conforto, mas perdendo algo muito importante no processo. Tem uma pesquisa da Universidade de Chicago que descobriu algo fascinante. Eles pegaram 2 grupos de pessoas que não se falavam há tempos e pediram para metade entrar em contato por mensagem e a outra metade por ligação. Depois mediram os níveis de conexão emocional, satisfação com a conversa e proximidade percebida. E adivinha? O grupo da ligação pontuou 43% mais alto em todos esses quesitos. 43%! As pessoas se sentiram muito mais conectadas, mais próximas, mais satisfeitas com a conversa quando usaram voz em vez de texto. E não para por aí. Outro estudo de neurociência mostrou que quando a gente ouve a voz de alguém que importa pra gente, o cérebro libera ocitocina, que é literalmente o hormônio da conexão, do vínculo social, do amor. É o mesmo hormônio que é liberado quando você abraça alguém, quando você faz carinho num cachorro, quando você segura a mão de alguém querido.
A voz humana tem um poder biológico de criar intimidade que o texto simplesmente não consegue replicar. Você pode mandar 100 mensagens carinhosas, mas elas não vão disparar ocitocina do mesmo jeito que ouvir "eu te amo" falado em voz alta. Então, olha o paradoxo maluco em que a gente se enfiou. A gente evita ligações porque elas causam ansiedade, mas ao evitar ligações, a gente perde a oportunidade de criar conexões profundas que, na verdade, reduzem a ansiedade no longo prazo. A gente troca conforto imediato por solidão crônica sem nem perceber. E aí você vai lá no Instagram, reclama que se sente sozinho, que as amizades estão superficiais, que ninguém se conecta de verdade mais, mas quando alguém liga, você não atende. É tipo você tá com sede, alguém te oferece água e você recusa porque não quer ter o trabalho de abrir a garrafa. E o pior, o texto é péssimo para resolver conflito. Estudos mostram que a taxa de mal-entendidos na comunicação por texto é 5 vezes maior do que na comunicação por voz. 5 vezes! Porque no texto você não tem tom, não tem contexto emocional, não tem aquelas pausas significativas, não tem linguagem corporal mesmo, que seja só auditiva. Quantas brigas acontecem porque alguém interpretou um "tá bom" como passivo-agressivo, quando na verdade era só um "tá bom" normal? Quantas vezes você mandou uma piada por texto e a pessoa levou para o lado pessoal? Isso não acontece na ligação porque a voz carrega as intenções de um jeito que a escrita não consegue replicar. Então o que a gente faz com tudo isso? Porque olha, não é uma questão de volta a ligar, esquece mensagem. Isso seria ridículo. A mensagem de texto tem seu lugar, ela é útil, ela é prática, ela funciona. O lance é entender quando usar cada ferramenta. E a resposta é mais simples do que parece. Use texto para informação, use voz para emoção. Se você precisa passar um endereço, um horário, um link, uma informação objetiva, manda mensagem, faz todo sentido. Mas se você precisa dar uma notícia importante, resolver um conflito, matar a saudade de alguém, fortalecer uma relação, cara, liga. Ou melhor ainda, encontra pessoalmente, mas se não der, liga. E aqui vai um desafio. Nas próximas 48 horas, escolhe uma pessoa que você só tem mandado mensagem e liga para ela. Não avisa antes, não, só liga. Pode ser seu pai, sua mãe, aquele amigo que você não fala direito faz tempo, aquela pessoa que você sempre diz, a gente precisa se falar, mas nunca fala. Só liga. Não precisa ter assunto específico, pode ser só para perguntar como a pessoa tá. Aposto que você vai ficar surpreso com quanto aquela conversa de 5 minutos vai fazer os dois se sentirem melhor do que as 50 mensagens trocadas ao longo de uma semana. E olha, não é sobre virar aquela pessoa inconveniente que liga para tudo. É sobre lembrar que do outro lado da tela tem um ser humano, com voz, com emoções, com uma cadência própria de falar, com risadas reais que são muito melhores que kkkk. É sobre não deixar a praticidade matar completamente a profundidade. Porque no final das contas, você pode ter 1000 conexões superficiais por texto ou 5 conexões profundas por voz. E eu te garanto que as 5 vão te deixar muito mais feliz, muito mais realizado, muito menos sozinho. A questão não é se você prefere mensagem ou ligação. A questão é, o que você está priorizando? Conforto ou conexão? Eficiência ou profundidade? Não tem resposta certa universal, mas tem a resposta certa para você. E ela provavelmente está em algum lugar no meio do caminho. Usa a tecnologia a seu favor, mas não deixa ela te roubar a humanidade da comunicação. Porque no fim das contas, a gente não lembra das mensagens que trocou. A gente lembra das conversas que teve. E aí, bateu aquela identificação ou bateu culpa? Provavelmente os dois, né? Olha, se esse vídeo te fez pensar diferente sobre como você se comunica, eu quero muito que você se inscreva aqui no canal. Mas não por obrigação. Se inscreva porque você genuinamente curtiu esse papo e quer mais reflexões assim sobre comportamento humano, sobre como a gente funciona, sobre essas coisas do dia a dia que ninguém para pensar, mas que mudam tudo quando você entende. Aqui é um espaço para a gente se conhecer melhor, para desconstruir essas obviedades que não são tão óbvias assim. E eu tô aqui toda semana trazendo esse tipo de conteúdo que eu sei que faz diferença. Agora, desce aqui nos comentários e me conta, qual foi a última vez que você ligou para alguém só porque sim, sem ser por necessidade? Quanto tempo faz? E se você aceitar o desafio e ligar para alguém depois desse vídeo, volta aqui e conta como foi. Quero saber se valeu a pena. E se você aprendeu algo novo hoje, se alguma coisa fez sentido, se bateu aquele clique de é exatamente isso que eu sinto, deixa registrado aí também. Adoro ler essas histórias de vocês e sempre respondo todo mundo. Essa comunidade é sobre trocar experiência, sobre perceber que a gente não está sozinho nessas neuras todas. Um abraço enorme e até o próximo vídeo.